Olá, tudo bem? A Ana Paula, que assiste o meu canal no YouTube, fez uma pergunta a respeito dos demônios que incorporam em pessoas e se apresentam com os mais diversos nomes. Ela escreve assim: Olá, eu preciso de um esclarecimento. Sempre acreditei em demônios porque fui criada em uma igreja evangélica, então vivenciei isso. Já conversei com esses supostos demônios incorporados em uma pessoa, que se diziam ser Exu Caveira, Tranca-Rua, Pombagira, Lúcifer, Cosme e Damião, entre outros. Alguém poderia me dar uma explicação clara o que seriam esses seres? Antes de mais nada, vamos entender a origem da palavra demônio. Demônio é uma palavra grega, daimon, que quer dizer espírito. Para os gregos, o demônio era um espírito que acompanhava uma pessoa. Platão narra que Sócrates tinha o seu daimon, provavelmente o mentor espiritual de Sócrates. A palavra demônio se popularizou no Evangelho. E o Evangelho, assim como todo o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. O idioma original do Novo Testamento é o grego. E no Evangelho há muitas menções a demônios. Jesus expelia demônios, afastava demônios. Às vezes o Evangelho fala em demônio, no grego daimon, e às vezes fala em espírito impuro, que também traduzem como espírito imundo, no grego pneuma akathartos, que são a mesma coisa. Os demônios e esses espíritos impuros são a mesma coisa. O historiador judeu Flávio Josefo, que viveu na mesma época que Jesus, ele nos informa que demônio é como eles chamavam os espíritos dos homens perversos. Então demônio é um espírito como qualquer outro, apenas muito atrasado. Mas demônio não é um ser à parte da criação. Não existem, por exemplo, os animais, os homens e os demônios. Não é assim. Demônio é como chamavam, no tempo de Jesus, os espíritos atrasados. Só isso. A Ana Paula diz que foi criada em igreja evangélica. Eu frequentei algumas igrejas evangélicas, sei como são essas manifestações. Aliás, nós vemos isso todos os dias na televisão, para quem assiste televisão, que não é o meu caso. E nós vemos realmente que esses espíritos se apresentam, se identificam como demônio, Exu, Pombagira. Temos que considerar o animismo presente nessas manifestações. Existe a manifestação mediúnica e existe a manifestação anímica. A manifestação anímica é a manifestação do próprio espírito da pessoa. A pessoa que está ali não está necessariamente incorporada por um espírito. Ela pode estar incorporada, mas ela pode também estar manifestando aspectos de uma personalidade que ela animou numa outra existência. Isso não é consciente. Ela pensa que está incorporada, mas não está. Ela pensa que é um espírito se manifestando através dela, mas é ela mesma. E ela é um espírito, todos nós somos espíritos. É ela mesma que está manifestando aspectos do seu próprio ser que estão vivos no seu subconsciente. Isso não é fingimento. Não que não exista o fingimento, a mistificação, mas nós não vamos considerar isso. Mas a pessoa não está fingindo, ela pensa que está incorporada. E quando perguntada sobre o seu nome, ela se apresenta com o nome que inconscientemente ela associa a esse tipo de manifestação. Então existe essa possibilidade de animismo. Isso é muito mais comum do que se pensa e não pode ser desconsiderado. No caso de ser realmente um espírito se manifestando, uma manifestação mediúnica, nós não podemos ignorar que o plano físico reflete o plano astral. Assim como há organizações religiosas, filantrópicas, beneficentes aqui, também há essas organizações no plano astral. Aliás, elas nascem lá, depois são implantadas aqui. Do mesmo modo, assim como há organizações criminosas aqui em todos os níveis, também há organizações criminosas lá. Grandes organizações criminosas do plano astral arrebanham muitos milhares de espíritos, falanges de espíritos, para trabalharem para estas organizações. Quando nós vemos na televisão um jovem criminoso, um jovem que está no crime desde que nasceu, nós vemos que ele mal sabe falar. Ele é analfabeto, ele só fala em gíria. Se for perguntado a ele o nome completo da sua mãe e do seu pai, provavelmente ele não sabe.
Do lado de lá é a mesma coisa, com o agravante de que muitos desses espíritos estão há muito tempo sem reencarnar, não têm plena consciência de si mesmos, praticamente não pensam, não refletem, vivem como autômatos. Essas falanges de espíritos formam ordens de trabalho que atendem por um nome. Isso tanto vale para o bem quanto para o mal. Uma falange de pretos velhos que trabalham para o bem, que fazem a caridade, eles formam uma ordem de trabalho. São milhares e milhares de espíritos que atendem, por exemplo, pelo nome de Pai José. Do lado do crime também, milhares e milhares de espíritos atendem pelo nome de Pombagira, de Lúcifer, Tranca-Rua. Existem entidades mais elevadas que atendem por esses nomes, mas nomes são apenas nomes. Um espírito pode se manifestar dizendo que é um santo qualquer. Nós é que temos que saber distinguir se ele é bom ou se ele não é bom. Como Jesus disse, pelos frutos se reconhece a árvore. Aliás, o apóstolo João já alertava para isso na sua epístola. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então o que precisa ficar claro é que não existe demônio como um ser à parte da criação. O que existe são espíritos. Todos nós somos espíritos nos mais diversos níveis de evolução. Essas entidades que se apresentam com os mais diversos nomes são espíritos assim como eu e você. A diferença entre eles e nós é que eles estão mais atrasados, só isso. São espíritos quase sempre ainda muito primitivos, com muito pouco esclarecimento, que se esquecem muitas vezes da sua natureza humana. Eles são submetidos por espíritos mais poderosos, mais experientes, muito inteligentes e que escolheram o caminho do mal. Isso não é difícil de entender. Basta observarmos, por exemplo, a política. Acontece exatamente a mesma coisa. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assistir. Obrigado